Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos e eleitores de Miracema, município no noroeste do estado do Rio de Janeiro, distante 290 quilômetros da capital e com cerca de 27 mil habitantes. Hoje nossa conversa é com a ex-vereadora e candidata a prefeita Alessandra Freire, que é psicóloga de formação. Quando eleita vereadora, foi a única mulher no Legislativo Municipal. Alessandra, obrigado por aceitar nosso convite para o podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que nós vamos juntar, somar, para que a gente possa construir alguma coisa melhor para Miracema. A ideia nossa é realmente abrir o debate para discutir educação, trocar práticas, né, com todos os municípios, de vários municípios de todos os estados brasileiros, para ver o que funciona no lugar e ajudar nessa, levar essa pegada. Mas, Alessandra, vamos lá ao assunto. A senhora, como vereadora que já foi e conhece o município, como é que a senhora analisa atualmente a rede municipal de ensino de Miracema? Então, antes de eu ser vereadora, eu fui professora de creche. Antes de ser funcionária pública concursada, eu fui contratada e fui professora de creche. E vi muita coisa na creche na época que foi se ajustando até hoje. Como eu vivi, eu costumo dizer, Caio, que eu faço de toda a minha experiência, tudo que eu vivi, para que eu possa transformar o que eu vivi, de bom e de ruim. E a creche, na época, tinha uma coisa que eu gostava muito. A criança ia embora na sexta-feira e levava leite, levava biscoito, levava o remédio. Porque muitas vezes a criança que saía da creche, ela voltava na segunda-feira com a mesma roupa que ela foi. Ela não tinha banho, ela não tinha comida. Então, na época, tinha essa preocupação. Hoje a gente tem aí os programas do governo que deveriam atender essa demanda, né? Mas a gente vê aqui em Miracema uma pobreza muito grande. Então, eu quero poder fazer na educação um pilar para fortalecer não só a criança, mas a família em si. A gente precisa trazer a família para dentro da escola. Eu, como psicóloga, a gente precisa entender o que aquela família passa. Porque, às vezes, simplesmente a criança não acompanha, não é pelo fato de não ter só a comida, é pelo fato de não ter uma família estruturada, de não ter ali como conduzir. Então, a escola, para que dê certo, tem que ser um todo. A família, a escola, a gestão, todo esse, para que a gente consiga chegar num lugar melhor. Eu percebo que a única forma que a gente tem de mudar a realidade do município é com educação de qualidade. Não tem outra forma. E disputar de igual para igual, sabe, Caio? Quando eu coloco lá uma criança de tênis, ela vai de tênis porque a mãe tem uma condição melhor e compra o tênis dela. E a outra vai de chinelo, ali eu já coloco a diferença na educação. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode ter e eu não posso ter? Então, quando a gente coloca todos eles iguais, quando eu dou oportunidade iguais, eles vão concorrer pela igualdade. E não vai ter essa diferença. Então, assim, eu percebo que aí é o principal pilar para que a gente possa ter uma igualdade na educação. A família na escola, todos os materiais iguais, para que a gente possa ir construindo essa criança no decorrer dos anos. Eu sou muito a favor de uma educação integral, muito a favor. Inclusive, eu falo sobre isso. Aquela criança que ela não está acompanhando, ela fica horário integral e no intervalo, ela vai para uma outra sala de reforço. Ela não sai do colégio, ela permanece dentro do colégio o horário integral. E aí a gente evita, Caio, o que acontece no município, que é aquela criança sair da escola e ir para o tráfico. Porque por que ela vai para o tráfico? Porque a pessoa chega perto dela e fala assim, você leva isso aqui ali para mim que eu te dou R$5? Um biscoito em Guaraná? A criança leva. Ela não sabe o que ela está levando.
No dia seguinte, ela procura a mesma pessoa e fala: você não quer que eu leve nada lá para você, não? Então, a única forma que nós vamos mudar a realidade é tirar essa criança da rua, deixar ela dentro da escola, buscar o que ela gosta de fazer. Quando você falou desse levantamento, isso é muito importante para a gente identificar. Nem toda criança gosta de jogar futebol. Então, a gente precisa buscar e dar à criança uma oportunidade de buscar outras coisas e o principal, você tem que ter vontade de ir para o colégio. Você lembra, você já estudou, você lembra que tinha aquele professor, hoje tem aquela aula chata. Então, a gente precisa fazer com que a criança tenha vontade de ir para o colégio. E é isso que a gente precisa pensar, atrair essa criança novamente, né? E aí eu penso muito moral e cívica, religião, são coisas que a gente precisa pensar e está falando na escola. Criança não gosta de palestra, criança gosta de prática, do lúdico, de pegar, vamos fazer. Então a gente precisa reconstruir a nossa educação dessa forma. Alessandra, você falou, né, nessa questão de que é muito importante quando você tem uma rede, independentemente que seja da parte pedagógica, ou da parte de infraestrutura, ou da parte de assistência ao aluno e à sua família, né? É que tem uma rede que a escola, seja em qual bairro for e a população de qual classe ou nível social econômico ela seja, ela tenha essa educação de forma igual em qualquer escola, que isso é uma rede. Como é que faz dentro de um município para gerenciar isso, né, para que o orçamento seja bem aplicado e a educação seja uma prioridade e que não haja simplesmente uma escola que possa ser uma ilha de excelência e em outro bairro uma escola é ruim? Como é que gerencia a questão orçamentária para fazer com que haja uma rede igual para toda criança e jovem que estiver na escola, independentemente de onde e como ela viva? Fechando o ralo, não gastando dinheiro errado. Se a gente consegue gastar o dinheiro certo, dá para fazer. O que a gente não pode é fazer o que está acontecendo, que aí não cabe no momento. Mas é só fechar ralo, né? E ter uma administração justa. Se lá em cima, no Cruzeiro tem, aqui na Rodagem vai ter. Na Jovem vai ter, não tem como ser diferente. Aqui não pode ter carne moída e lá peixe. Não. Todo mundo comer peixe ou todo mundo vai comer carne moída. Então, eu sou muito da ponta, sabe? Eu quero estar lá na ponta para ver. Eu, quando estava atuando como psicóloga, eu atuava na saúde, a gente trabalhava no NASF, em Pádua. Eu trabalhei em Pádua e Aperibé 6 anos em Aperibé e 6 em Pádua, como psicóloga. De instituições assim. Então, eu estava lá na ponta, eu estava ouvindo. Quem escuta o povo erra menos. Então, a gente vai escutar e vai trabalhar para o que o povo quer. Eu sei o que eu quero para o meu povo. Eu posso não saber como fazer, mas eu vou procurar técnicos que saibam para fazer do jeito que eu quero. Alessandra, a gente está, né, você falou muito de família, você está falando dessa questão agora de ouvir a população, de como é que isso funciona. E a gente tem percebido trabalhos e conversas que nós temos com especialistas em educação de todas as áreas, eles falam muito dessa dificuldade, né, de a família estar dentro deste contexto, e dessa questão de a dificuldade que é fazer com que o aluno... a gente percebeu na pandemia, os estudos todos mostraram isso, que o aluno sentiu muita falta da escola, do ambiente social, da alimentação, do contato até com o próprio professor, mas ele não necessariamente sentiu falta da aprendizagem, do estudo, né? Então isso também está nesse contexto. Então, assim, dentro desse contexto, dessa visão que a gente tem de algumas autoridades, alguns políticos no Brasil que não veem esse fato, e a própria família que às vezes não percebe que o aluno vai para a escola, a gente sabe de toda a necessidade que ele tem de alimentação, de ter um cuidado ali especial, de ter segurança, mas tem a parte do ensino-aprendizagem também. Como é que faz, neste caso, para convencer a população da importância da escola como um todo, não uma parte aqui, outra acolá? E o seguinte, aí dentro desse contexto do que você nos disse, do que eu acabei de dizer aqui, compondo com você, educação dá voto? A população entende a importância da educação e escolhe a pessoa por causa de uma prioridade educacional? Não. Ao meu ver, não.
O que a gente precisa, como eu disse para você, é fazer com que esse aluno tenha vontade, tenha atrativo para ir para a escola. E como que eu penso nisso? Quando a gente está numa área de risco igual a gente tem, e aí a gente dá exemplos, né? Que todo mundo conhece todo mundo na área de risco, quando morre, é filho do fulano, levou um tiro aqui. A gente precisa levar para esses adolescentes, para essas crianças, um olhar diferenciado. Vou te dar um exemplo. Algumas profissões em Miracema estão acabando, porque as pessoas não foram preparadas para dar continuidade nas profissões. Meu pai era pedreiro, mas ele queria uma condição melhor para mim, não me ensinou a ser pedreiro. Então, assim, estão acabando. A gente precisa mostrar a essa criança que ela pode ser melhor do que o pai. Que ela pode não passar, não querer passar pelaquela situação do vizinho que está passando. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse atrativo? Eu trago personagens da sociedade que são conhecidos, que são bem-sucedidos, para dentro da escola. Hoje nós vamos ter aula com um marceneiro tal que faz a cadeira, que faz a cama, que faz o armário, e vai levar a criança para ter aquele atrativo e conhecer aquilo. Hoje eu vou trazer um pedreiro, porque você aí, cara, vai começar a descobrir qual é a real sensação dessa criança e o que ela quer da vida, o que ela espera da vida. Você leva um engenheiro, o que o engenheiro faz? Ele constrói, ele vai mostrar como é que é o trabalho dele. E aí despertando na criança um olhar para essas coisas. Sair do automático, do beabá, da matemática, do 2 e 2 são 4, e adaptar a educação na realidade do nosso município. Eu penso dessa forma. Vou buscar técnicos e pessoas que entendam a forma que eu coloco, para que a gente consiga botar isso em prática. Esse é um ponto importante, porque a outra coisa que é muito debatida atualmente no meio educacional, principalmente no Brasil e em outros países não é tanto assim a visão como está acontecendo no Brasil, é essa coisa assim, é óbvio que, né, você quer que o jovem vá para uma universidade. Sim. Isso é um sonho, mas nós sabemos que algumas realidades, como no município, como Miracema, há uma dificuldade muito grande do cidadão de mudar de cidade, de às vezes pagar o seu estudo. Então, assim, é importante essa construção profissional. Se ele não quiser ou não puder ir para uma universidade, isso não quer dizer que ele não mereça ter estudo. Ele pode ter estudo e pode ter uma profissão muito digna, e pode ser paralelamente a isso, né? Sim. Mas dentro disso que você nos trouxe, Alessandra, eu queria que você assim me pontuasse, né, caso você seja eleita prefeita, a partir de janeiro, e dê 3 pontos principais para a área educacional que seriam seus início de trabalho. Bom, valorização do professorado, né? Isso é muito importante. O professor tem que estar motivado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que ser reconhecido. Eu sou funcionária pública e sei o quanto é ruim você não ser valorizado. Pagamento em dia. Todo mundo quer receber em dia, todo mundo quer ter um calendário e saber o dia que vai receber. Isso são 2 coisas importantíssimas para que o trabalho funcione. E colocar meus sonhos na educação. Aquela criança toda uniformizadazinha, bonitinha, saindo todo mundo igual, com a mochilinha, indo para o colégio, com material escolar, todo certinho, para ele buscar o objetivo dele de igual para igual. Isso é o meu... Eu acordo e levanto pensando nisso. Porque é muito ruim você ouvir de uma mãe, como eu ouvi durante muito tempo, eu queria comprar um material para minha filha, mas eu não tenho condições. Aí, a Secretaria de Saúde não deu por quê? Se em outros governos nós tivemos material escolar, tivemos uniforme, tivemos tudo igualzinho. E esses últimos nós não tivemos. Então, quando eu digo para você, fecha ralo que você consegue fazer, fecha ralo que você consegue fazer. Então, são 3 coisas importantíssimas para mim. Valorizar o professor, porque ele está ali na sala de aula, ele sabe as dificuldades, ele detecta as dificuldades, né? Ele entende essa questão do aluno, e aí é o que eu falo para você, que eu falei para você, a família, aluno, escola, isso é muito importante. E pagamento em dia.
Ninguém gosta de trabalhar insatisfeito, que não recebeu, que recebeu, e não sabe quando vai receber. E nós vamos fazer uma educação de primeira, você pode ter certeza disso. De primeira, não é de primeirinha, não, porque a que está aí foi primeirinha. Alessandra, você está nos trazendo muito esclarecimento sobre o município, sobre suas ideias, seus projetos, mas a gente tem um tempo, infelizmente, e antes de nós encerrarmos, eu queria que você deixasse para o cidadão miracemense, independentemente de ele ser eleitor ou não, mas para o cidadão, uma mensagem da suas ideias para a área educacional. O que você diria hoje para esse cidadão miracemense que está com um olhar muito focado na área educacional? Eu tenho um sonho, como você disse, da universidade. Uma coisa é dar oportunidade de pagar a universidade para quem precisa e quem quer em Miracema. A prefeitura custear a educação, custear isso, né? Então, assim, eu quero que Miracema tenha realmente o primeiro lugar. Eu quero que Miracema seja realmente o primeiro lugar. Mas a gente tem que ver isso no dia a dia, nos pequenos atos, nos pequenos movimentos. Miracema vai ter uma mulher prefeita com sensibilidade e com um olhar para toda a cidade e principalmente na educação, que é a única forma que a gente tem de mudar a nossa história. É a única forma que a gente tem de tirar nossos jovens da periferia, das coisas ruins, do que não presta. É com educação, é fazendo ele entender que ali é a oportunidade dele de chegar onde ele quiser. Esse é meu sonho. Maravilha. Alessandra, muito obrigado. Pessoal, conversamos aqui com a Alessandra Freire, candidata à Prefeitura de Miracema, Noroeste Fluminense. Alessandra, muito obrigado por participar conosco do Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam, e desejamos a você, aí nessa sua caminhada, toda a sorte do mundo e que o melhor aconteça de acordo com os seus projetos e seus ideais. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Caio. Obrigada pela oportunidade de estar colocando meus sonhos. Tá ótimo. Um abraço, fica com Deus.